Fala, meu povo, tudo bem? Mais uma vez estamos de volta aqui no canal do Vunex e dessa vez eu vim trazer um tema para vocês chamado A Maior Mentira de Todos os Tempos. Beleza? Logo depois da vinheta vamos discutir sobre isso. Então, pessoal, esses dias eu estava entrando no Facebook e eu vi uma colocação muito interessante de uma das pessoas que posta coisas inteligentes lá, né? E essa postagem dizia assim: domingo agora, dia 1º de abril, se comemora a primeira e maior mentira de todos os tempos. A Páscoa. Pois é. Aí eu fiquei questionando, da onde essa pessoa, né, tirou essa ideia? Será que ela estudou? Será que ela teve uma profunda análise histórica, teológica, sobre os fatos da ressurreição para poder postar uma coisa dessa? Quais são as provas que ela tem de que esta é a maior mentira de todos os tempos? Bom, é claro que uma pessoa como essa, principalmente nessa era onde tudo que se posta na internet as pessoas acreditam, né? Elas são muito mais doutrinadas por youtubers do que por educadores, do que por pesquisas, do que por estudo. Vamos colocar aí, estudo. Qualquer um que tem uma boa lábia fala qualquer besteira, a pessoa simplesmente fala amém sem questionar, né? É claro que uma pessoa dessa não tem evidências, ela simplesmente só repete aquilo que um outro também disse, e esse outro também não tem muitas evidências. E aí eu fiquei pensando, será que eu vou responder isso daí? Achei que seria perda de tempo, mas não. Eu resolvi postar. Sei que a maioria provavelmente já deve estar parando de assistir agora, porque é um assunto que não interessa. Mas se você quer saber se realmente a Páscoa é uma mentira, é tudo uma invenção, por favor assista. Eu vou ter argumentos para apresentar para aqueles que acreditam que a Páscoa foi a primeira grande mentira. Beleza? Vamos lá. Começando pela questão de Jesus. Jesus, o histórico. Pessoal, qualquer pessoa que tem aí um curso de história, arqueologia, antropologia, feito por distância, via internet, que não é nem presencial, está convicto, mesmo sendo o mais radical dos ateus, de que Jesus Cristo foi sim um personagem histórico. Há muitas evidências fora da Bíblia que apontam que ele existiu. Então, a existência de Cristo, isso qualquer historiador concorda. Então, não precisa ser cristão, não precisa ser teólogo, só basta estudar história. Tanto é que existe muito mais evidências arqueológicas e históricas de que Jesus Cristo existiu do que, por exemplo, Buda, Maomé, Platão, Aristóteles e tantos outros que as pessoas aceitam como existência sem questionar, mas que todo mundo acredita que existiu, sendo que não há evidências. Agora, Jesus, fora da Bíblia, ele é citado por historiadores romanos, como Flávio Joséfo, Plínio e muitos outros, certo? Personagens famosos da época de Cristo, como Caifás, como Pilatos, foram encontrados evidências arqueológicas com suas inscrições, com seus nomes lá em Jerusalém. Existe sim uma porrada de levantamento de argumentos históricos que prova que o Jesus histórico existiu. Só uma pessoa extremamente ignorante que nunca estudou vai negar a sua existência. Não preciso nem falar a questão do plágio, porque é mais idiota ainda, certo? Mas vamos lá. A respeito então do Jesus divino, do Jesus Deus encarnado. Bom, aí entramos num impasse, entramos numa polêmica, porque muitas pessoas acreditam que Jesus existiu. Muitas pessoas, inclusive de outras religiões que não são cristãs, não questionam a existência dele. Jesus é citado no Alcorão, por exemplo. Jesus é citado nos escritos de Allan Kardec. Jesus é citado em outras religiões. Mas eles sempre colocam Jesus como sendo um grande profeta, um grande filósofo, um grande sábio, um professor, um mestre. Mas humano, nada de divino, apenas humano. Ele era ou não era divino? Bom, é para isso que a gente precisa estudar os argumentos. Vamos lá. Primeiro, o Messias, que era esperado pelo povo de Israel, principalmente do século I, não era nada do que Jesus foi. O Messias que eles esperavam era um líder militar que nasceria num palácio e que levantaria sua espada e derrotaria todos os inimigos de Israel e seria coroado. Esse não foi o Messias que veio. O Messias que veio foi um homem pobre,
da cidade de Nazaré, que era considerada a periferia de toda a Judéia. Começando por aí então, Jesus não se encaixa no Messias que eles esperavam. Quando Jesus se revelou com 30 anos de idade, ele foi completamente contra tudo aquilo que os judeus esperavam ouvir de um Messias. O que os judeus esperavam ouvir? Lutemos pela nossa liberdade, peguemos as espadas e vamos batalhar contra Roma, porque eu estou aqui para liderar vocês, as hostes dos céus vão nos acompanhar, os anjos descerão e nós vamos expulsar esse bando de vagabundo que ocuparam a nossa terra. Mas Jesus vem e diz, ame seu inimigo. Jesus vem e diz, se alguém bater no teu rosto, dê o outro lado. Jesus fala sobre o perdão, ou seja, nada que caracterizava um Messias militar, um Messias guerreiro que o povo de Israel esperava. Outra coisa, Jesus era completamente imprevisível. Quando, por exemplo, as pessoas esperavam que ele ia se enfurecer diante de uma situação, ele agia com mansidão e com perdão. Quando se apresentava um pecador que era odiado pela população, como coletor de imposto, ladrão, prostituta, etc., ele abraçava e colhia essas pessoas. Quando ele enfrentava os religiosos que eram reverenciados na época, ele, ao invés de abaixar a cabeça e reconhecer a autoridade religiosa, ele enfrentava, porque ele enxergava somente hipocrisia, ele enxergava somente, ele mesmo chama de sepulcros caiados. O que quer dizer isso? Bonitos por fora, com aquelas vestimentas, com aquele ar de santidade, e por dentro, pura podridão, por dentro, pura falsidade. Ou seja, isso também não era esperado de um Messias. Nenhum autor do século I teria tamanha imaginação para criar um personagem tão complexo, com tantas características únicas que só Jesus apresenta. Quem disse isso? Não foi eu. Quem disse isso foi um ex-ateu convicto, que era militante, chamado Dr. Augusto Cury. Ele era um psiquiatra que tentou, pela psicologia, por todos os estudos dele, provar que Jesus era um mito, criado por um grupo de revolucionários do século I. Qual foi o resultado? Ele se convenceu exatamente do contrário, que em mente nenhuma poderia criar um ser como Jesus. E ele escreveu uma série de vários livros que foram best-seller em todo o Brasil sobre Jesus e sua divindade, Jesus e seus ensinamentos. Tá. Vamos continuar. A questão do divino. Seus atos falam por si mesmo. Seus milagres, suas manifestações, seu controle sobre a natureza. Tudo isso já provava que algo diferente havia nele. Aí, claro que você está pensando, claro, isso aí foi tudo uma invenção dos discípulos. Olha, pessoal, então eu vou citar para vocês um pensamento de um outro ex-ateu chamado C.S. Lewis. Já ouviu falar? Bom, quem não ouviu falar deve conhecer pelo menos as obras de ficção dele. Crônicas de Nárnia. Pois é, C.S. Lewis, um dos maiores cristãos do século XX, era um ateu. E quando ele se convenceu de que Jesus era divino, ele chegou à seguinte conclusão. Olha, você pode negar Jesus Cristo e dizer que ele não existiu, mas não venha me dizer que ele era apenas um filósofo, que ele era apenas um grande mestre, que ele era apenas um ser humano comum. Por quê? Porque ele não deu espaço para isso. Ele se dizia divino, ele se declarava Deus, ele aceitava adoração. Nenhum profeta normal, humano do século I teria essas atitudes. Quando, por exemplo, ele era questionado quem ele era, ele dizia o seguinte: eu sou, era a palavra que ele mais usava. Eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Olha só, eu sou e vida, sempre sendo repetido, eu sou o bom pastor. E aí vai, tantas e tantas outras coisas que Jesus foi repetindo e falando. Só que o que poucas pessoas reconhecem e não entendem quando lê a Bíblia no original é que a palavra eu sou, que era usada na língua que Jesus falava, deriva do verbo ser, que era Yewa. Eu acho que é assim que pronuncia, eu não sei, porque é uma palavra que não tem vogal. Era uma palavra considerada extremamente sagrada para os judeus. E cada vez que ele dizia que ele era o eu sou do Antigo Testamento, todo judeu pegava uma pedra para querer matar ele. Por quê? Porque ninguém mata um profeta, pessoal, que prega o amor, pedreja e quer crucificar um profeta que prega o perdão, a misericórdia, a fraternidade. Sabe por que queriam matar Jesus? Porque ele se declarava Deus, ele se declarava o Deus que se fez carne, que habitou entre nós.
Esse era o maior pecado inadmissível por um judeu. E esse foi o motivo da sua crucificação. O Deus que se tornou um homem e viveu entre nós. E ele não deu brecha para ser só um filósofo. Então, voltando a citar C.S. Lewis, ou ele era quem lhe dizia ser Deus encarnado, que fazia coisas grandiosas, que aceitava adoração, que era o Criador que se tornou criatura naquele momento, ou ele era um completo lunático. Não tem como Jesus ser só um filósofo. Não tem como Jesus ser apenas um grande professor. Ele não deu espaço para isso. Ele não deu brecha para isso. Nas afirmações dele, ele se dizia o Cristo, o grande eu sou, o Deus encarnado, o Filho do homem, o Filho de Deus. Todos esses títulos apontavam para um ser divino e não um ser humano, normal. Então, ou você aceita ele como ser divino, ou você simplesmente acha que ele era um lunático, um ser que existiu, mas doido, porque ele se dizia Deus. Porque as pessoas hoje, elas estão sendo influenciadas pela mídia porque elas estão decepcionadas com a sua religião, estão decepcionadas pelos ensinamentos que elas receberam, então elas culpam Jesus do seu fracasso, sendo que elas nunca estudaram sobre a história de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João apenas ouviram os seus ensinamentos nas suas igrejas, nas suas catequeses, nas suas escolas bíblicas, por si só procurou estudar sobre a vida de Cristo. O que acontece? Conclusões precipitadas e é baseada em falsos argumentos. Tudo porque foi doutrinado de uma forma completamente equivocada, errônea. Você tem que pesquisar por si só, você tem que tirar suas conclusões, você tem que ler, analisar ambos os lados antes de vir no Facebook e postar uma besteira, como por exemplo, que a Páscoa é o primeiro dia da mentira mundial. Falando sobre ressurreição, vamos analisar um pouquinho sobre ressurreição? Primeiro, os judeus não acreditavam numa ressurreição de corpo. A maioria deles era influenciado por Platão na ressurreição de espírito. Eles acreditavam que somente o espírito era ressuscitado e não o corpo. Para uma pessoa ser considerada ressuscitada mesmo, ela tinha que estar pelo menos 3 dias mortas. Por isso que a ressurreição de Lázaro foi tão impactante, porque ele estava 4 dias morto. Por isso que depois que Jesus ressuscitou Lázaro, quiseram matar Lázaro, quiseram silenciar ele, porque isso não era aceito na comunidade judaica. E Jesus ressuscitou depois de 3 dias. Se eu fosse criar uma história sobre ressurreição para vender livro ou ganhar dinheiro, eu acho que eu seria um pouco mais esperto do que os autores do Novo Testamento. Por quê? Primeiro que eles colocaram ali a primeira testemunha como Jesus ressurreto, Jesus andando entre as pessoas, uma mulher. Alguns diziam que era prostituta, outros diziam que era apenas uma discípula. Mas era mulher, Maria Madalena. E sabe o que era o testemunho de uma mulher do século I? Nada, certo? Não era tido como um testemunho confiável. Se eu fosse um escritor de ficção criando o Novo Testamento, eu colocaria Pilatos para ver Jesus ressuscitado, Caifás, o líder do templo, ou quem sabe o próprio imperador de Roma. Porque esses daí teriam pelo menos credibilidade. Agora uma mulher, quem que ia acreditar numa mulher? Tanto é que nem os próprios discípulos acreditaram. E falando de discípulo, sabe o que aconteceu com os discípulos depois que Jesus morreu e foi crucificado? Eles não ficaram de prontidão na porta da sepultura achando que Jesus ia ressuscitar. A maioria estava pensando em como que ia voltar à vida normal. Pedro estava pensando em voltar a ser pescador, Mateus estava pensando em voltar a ser coletor de imposto, cada um estava pensando em seguir sua vida normal. Por quê? Porque todas as expectativas que eles jogaram em Cristo foram por água abaixo. Eles esperavam que Jesus ia descer da cruz, convocar seus anjos e destruir o Império Romano. Frustrados, decepcionados. Esse não era o Messias que a gente esperava. O que aconteceu? Quando Maria Madalena chega dizendo que Jesus ressuscitou, a maioria não acreditou. Somente quando o próprio Jesus se aparece perante eles, que eles começam a acreditar, que eles veem realmente que Jesus era quem dizia ser, o Deus encarnado, o Messias, que morreu por nós e que havia vencido a morte pelos nossos pecados, tomando o nosso lugar, a condenação que nós mereceríamos e não ele, porque ele era santo, não havia pecado nele. Outra coisa interessante notar é a própria ressurreição em si. A gente imagina a ressurreição com uma concepção muito pobre, porque nós não entendemos tanto de ciência, dos mistérios da natureza. Nós imaginamos apenas um corpo se regenerando e saindo da sepultura. Pessoal, pare com isso. A palavra usada no Novo Testamento é um corpo glorificado. Nós não temos noção do que é um corpo glorificado porque nós nunca vimos um.
certo? Um corpo glorificado não é simplesmente um corpo que voltou a ser a vida, é um corpo que nós desconhecemos a sua natureza. Vocês têm que começar a imaginar que a mudança do corpo que foi tirado da cruz, todo dilacerado, todo marcado, todo cheio de cicatrizes, todo ensanguentado, teve uma mudança subatômica no momento da ressurreição, transformando em milésimos de segundo aquele corpo mortal num corpo glorificado que vai além da nossa compreensão física. Por quê? Porque apesar dele ter corpo mesmo, que tinha toque, que não era um fantasminha, era um corpo que não se limitava às nossas leis da física. Exemplo, Jesus aparecia em lugares totalmente fechado e desaparecia. É um corpo que nós desconhecemos, é um corpo que a Bíblia cita que Jesus teve pelo ato da ressurreição, um corpo imortalizado, que agora não estava limitado àquilo que a nossa mortalidade nos limita. Então, nós temos que começar a analisar a ressurreição de Cristo com as novas descobertas da ciência, da nanotecnologia, do universo subatômico, porque é exatamente aí que mora os mistérios da ressurreição. Como as pessoas não conseguem entender isso, como elas não conseguem compreender isso, o que elas fazem? Preferem negar, preferem chamar que é uma mentira, preferem dizer que tudo isso é uma fraude. Pessoal, ninguém morre por uma fraude, ninguém morre por uma mentira. Quando a pessoa morre por uma coisa, ela tem consciência de que ela acredita naquilo ali. Porém, quando Cristo se apresenta como ressurreto, o mesmo que eles haviam conhecido, quando Tomé toca nas suas feridas, quando eles veem a ferida da lança, quando eles veem que aquele homem havia vencido a morte, o que aconteceu? A vida deles nunca mais voltaram a ser a mesma. Eles saíram pelo planeta e mudaram o mundo. Eles pregaram esse evangelho para todos os lugares. E o cristianismo se tornou a maior religião de todo o planeta. Não foi baseado numa mentira. Se você analisa a história, você vai descobrir que nenhum discípulo teve uma morte natural, pacífica. Dizem que João teve essa morte pacífica, mas porque ele havia sido reservado para escrever o Apocalipse, o último livro da Bíblia. Mas todos os outros foram martirizados, todos os outros foram decapitados, foram degolados, foram alvos de arco e flecha. Pedro, de acordo com a maioria dos historiadores, acreditam que ele foi crucificado de ponta cabeça nas colinas do Vaticano, lá em Roma, porque ele não se achava digno de morrer da mesma forma que o mestre, por isso que ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça. Quando viu que Jesus havia sido morto de forma humilhante numa cruz, ele falou: minhas esperanças acabaram, meu mestre morreu, vou voltar a pescar, o que eu posso fazer? Pois é, esse mesmo cara, esse mesmo homem que agora contemplava a magnitude do poder de Deus em Jesus Cristo ressurreto, ele havia agora se tornado um grande líder que morreria por amor a esse mestre, morreria por amor ao evangelho. Sabe, pessoal, eu poderia falar aqui 1001 argumentos, poderia falar aqui 1001 razões pelo qual o cristianismo e principalmente a ressurreição de Cristo é um fato verídico, verdadeiro, concreto e real. Eu gosto de me apegar àquelas pessoas que usaram um pouco de imparcialidade, de razão e pesquisaram por si só e chegaram às suas conclusões. Eu recomendo para vocês, eu vou deixar no cantinho aqui, ó, né, o filme Em Defesa de Cristo. Assista esse filme, pessoal, se você tem alguma dúvida, mas ao mesmo tempo você é sincero. É a história de Lee Strobel. Esse cara era um repórter ganhador do Pulitzer que quis provar para a mulher, que também era ateia, né, mas que se converteu, de que Jesus era uma fraude, de que Jesus era uma invenção do século I. O que aconteceu? Ele passou anos pesquisando. E ele era um repórter premiadíssimo, jornalista investigativo. Ele pesquisou durante anos para provar que Jesus era um mito, era a maior fraude da história. Qual foi o resultado? Bom, ele se converteu. Ele criou ele fez uma reportagem no Chicago Tribune, que é um dos maiores jornais nos Estados Unidos, onde ele declara de uma forma muito clara de que ele se convenceu de que Jesus era Deus, que era realmente o que ele dizia ser. Ou seja, o cara não foi influenciado por um acampamento que ele foi tocado por alguma música, ou por uma pregação, ou por um sentimentalismo banal que passa. Não, o cara foi pela lógica, foi pela pesquisa, foi pela razão. É o que falta nas pessoas hoje. Pesquisar antes de vir postar besteira no Facebook. Um outro exemplo é esse aqui, ó. Um cientista
Francis Collins, que escreveu esse livro, A Linguagem de Deus. Um cientista apresenta evidência de que ele existe. Tá, aqui fala de Deus? Também. Mas também fala de Jesus Cristo. Francis Collins também era um ateu convicto, que quando fez o estudo do DNA humano, fez o projeto Genoma Humano, permitiu mapear todo o DNA humano, e com isso deu a ele o Prêmio Nobel de Biologia, olha só, 100% ciência, Prêmio Nobel de Biologia. E ali no laboratório, analisando o DNA humano, ele sabia que não tinha como isto ser do acaso. Isto era fruto de uma engenharia avançada genética, vindo de um grande arquiteto, de um grande engenheiro, que era o Criador. E quando ele analisou Jesus, ele viu que todas as características desse engenheiro, desse arquiteto, estavam em Cristo, e ele se converteu ao cristianismo. Esses caras que eu estou falando, eles não seguem uma religião, uma igreja, eles não fazem propagandas de uma placa de igreja, eles apenas pregam Jesus da mesma forma que o Evangelho prega, puro e simples, um Jesus que transforma. Por falar nisso, pessoal, falar em Jesus que transforma, se Jesus fosse uma fábula, nós temos muitas fábulas por aí. Temos Odisseia de Ulisses, temos Romeu e Julieta de Shakespeare, temos tantas outras fábulas contemporâneas. Fale para mim quantas pessoas mudaram de vida e tiveram aí uma transformação lendo uma dessas fábulas. Quantas pessoas mudaram de vida lendo as tragédias ou as histórias da Grécia Antiga, ou da Roma Antiga, ou da Idade Média? Quantas pessoas que você conhece que se transformou lendo um dos livros de Shakespeare? Então, mas eu posso citar para vocês milhares e milhares de pessoas, e eu acho que eu posso me incluir no meio dessas pessoas, que mudaram sua vida quando analisaram e leram os evangelhos, quando leram os ensinamentos de Jesus. Isso mostra uma outra evidência de que existe muito mais do que simples palavras. Existe uma coisa que a nossa mente pequena não consegue compreender. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: por mais que eu apresente evidência, por mais que eu apresente provas, vai ser o seu livre-arbítrio que vai decidir em você tomar a decisão de pesquisar e chegar às suas próprias conclusões, ou simplesmente resolver e negar. Se você resolver negar e não quer nenhum tipo de pesquisa, não vai ter ninguém, nem se o próprio Jesus aparecesse na tua frente, mostrando as marcas da crucificação, você acreditaria. Não ia adiantar nada, porque você é livre para acreditar no que você quer. Você tem esse livre-arbítrio. Você tem esse livre-arbítrio para questionar Deus, para questionar Jesus. Então, claro que você tem liberdade de questionar, certo? Somente se você um dia tiver sinceridade de descobrir realmente o que é verdade, se você tiver uma experiência pessoal com ele, que você realmente vai passar a crer. Caso contrário, nada nesse mundo vai te convencer. Então que você tenha pelo menos a sinceridade de buscar, de pesquisar o que é verdade e o que é mentira. E falando de mentira, do 1º de abril, na minha opinião, a maior mentira que foi criada nesse todos os tempos é de que o homem é dono da sua própria vida, de que o homem não presta conta com ninguém, de que o homem é apenas um acidente cósmico, de que o homem é o fruto de um acidente, de uma sorte intergaláctica. Para mim essa é a maior mentira de todos os tempos. Porque quando a pessoa acredita nessa mentira, ela acha que quem manda na vida dela é ela, que ela não deve satisfação para ninguém, de que ela não simplesmente está aqui por causa que ela é apenas um resultado matematicamente quase impossível do surgimento da vida. Ou tem aqueles mais radicais ainda, né? Que como entende que a vida, matematicamente falando, é quase impossível de surgir do nada, né? É só analisar a biogênese, né? Elas já começam a acreditar que alienígenas, né? Ou ETs foram responsáveis pela vida na Terra e por nós aqui. Bom, Jesus era um alienígena, mas não no real sentido da palavra. Ele não era de outro planeta, ele era Deus, o Criador. Ele não era desse planeta, mas ele se fez homem e revelou o grande amor que Deus sente por nós, certo? Se você duvida, provavelmente porque você nunca estudou, você nunca analisou, você nunca teve uma experiência pessoal com Deus. Provavelmente você deve estar decepcionado com alguma crença, com alguma religião. Religião não é a mesma coisa que espiritualidade. Religião pode ser usada para o mal, religião pode ser deturpada, religião pode fazer a cabeça das pessoas e transformar elas em fanáticas, em ilógicas, em assassinas, em terroristas. Agora, o verdadeiro espiritual, aquele que tem uma verdadeira experiência com Deus, ele não é nada disso. Ele tem a mente aberta e ele sempre procura a verdade na sua essência, mesmo que essa verdade contradiga tudo aquilo que ela achava que era. Mas ele se rende, porque ele reconhece que ele é pequeno demais
para entender um Deus tão grande. Nós somos pequenos demais para entender toda a grandiosidade de Deus e seus mistérios. O que deve ser feito é entender até onde vai o nosso limite e o resto aceitar por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, certo? Espero que você reflita um pouco sobre esse vídeo. Não esqueça de curtir esse canal, não esqueça de se inscrever, compartilhe também para aquelas pessoas que muitas vezes falam bobeira no Facebook ou em qualquer rede social sem estudar. E nós nos vemos na próxima vez.